Hoje eu vou falar sobre um teórico da história que eu gosto bastante, Michel de Certeau, jesuíta, historiador, filósofo, marxista, que deu importantes contribuições para a forma de como os historiadores devem pensar e escrever a história. Certeau nasceu em 1925 e faleceu em 1986 e deixou duas obras bastante importantes para a historiografia, a escrita da história e a invenção do cotidiano. Esses nomes, escrita e cotidiano, são nomes fortes para qualquer autor, para qualquer pesquisador, leitor. Na obra escrita da história, Michel de Certeau trabalha com três fontes principais, com três características primordiais para o entendimento da construção do processo histórico. O não dito é a primeira característica que ele se refere e que a gente trabalha na perspectiva das possibilidades do que está por trás do conhecimento histórico. As falas, as verdades, as certezas, as incertezas, o que foi pronunciado, o que foi dito, está estipulado lá nos livros. Mas ele chama a atenção na sua obra para aquilo que não foi dito. Esse não dito também pode ser associado às coisas que não foram ainda averiguadas. É por isso que a nossa ciência, a ciência histórica, ela não é uma ciência exata. O nosso objetivo não é ser matemático, não é pertencer a uma ciência exata. Nós fazemos parte das ciências do espírito, aquela que tão bem Dilthey e Collier trabalhou nas suas obras nos séculos XIX e começo do século XX. O não dito também está por trás daquilo que pode ser ainda descoberto. Um trabalho do historiador ele nunca está acabado. Um tema ele nunca está pronto. Portanto, diversas pessoas estão aí investigando sobre os temas que já foram tantas vezes estudados. Porque uma obra, como disse Mastroianni, ele não está pronta, ela não está acabada. Vem uma nova pesquisa, uma nova descoberta, e essa obra ela pode ser colocada em questão. Esse é o grande motim, esse é o grande barato de se estudar e produzir o conhecimento histórico. É a certeza de que novas investigações, novos conhecimentos, novas descobertas estão surgindo. A história, como disse Kant, ela é uma a priori, mas ela também é uma a posteriori. Ela tem uma característica de ser certa, reta, mas nem todos os povos produzem uma história certa e reta. Nós, brasileiros, por exemplo, os ocidentais, estamos nesse momento produzindo uma história que é passiva de muita investigação. A gente tem à frente da nossa nação o chefe do executivo que não condiz com essa característica de produzir uma história certa. É uma pessoa que não tem uma ordem de discurso apropriada para o conhecimento. É uma pessoa cheia que não tem pudores nas suas palavras, nas suas colocações, cheia de fundamentalismos. Mas a gente está aqui também para falar, aproveitando o guincho de Michel de Certeau, sobre o comentário do ministro da Economia, Paulo Guedes, que se referia aos servidores públicos como parasitas. Ou seja, nós somos parasitas do governo. E eles são o quê? Deputados, senadores, ministros, essas pessoas que recebem dinheiros exorbitantes para administrar a nação à custa dos nossos sangue, vidas e fazendas. Essa frase é de José Antônio Gonçalves de Melo, quando estudou o período holandês no Brasil, ao trabalhar que os holandeses, à custa do nosso sangue, vidas e fazendas, usurparam a nossa economia, roubaram o nosso açúcar, refinaram junto com os holandeses, comercializaram pela Europa e buscaram o lucro imediato. O Brasil sempre foi uma ponte de enriquecimento para outros povos. A outra questão que Certeau levanta e que é bastante propícia para o momento que a gente está vivendo é o lugar social. O lugar social que a gente está inserido diz muito de nós, diz muito da maneira como pensamos, como nos comportamos, como escrevemos e como produzimos. Tem muitas pessoas por aí afora que não estão preocupadas com o outro, que não estão preocupadas com a história, com a memória, com a produção, com o conhecimento. Existem pessoas que estão indo para as universidades, faculdades, por ir. Não tem um grupo engajado de pesquisa, não se detém a um tema para fazer uma investigação. São meros espectadores de aulas. E existe uma boa parcela, uma grande parcela de pessoas sérias, comprometidas, que estão em volta do seu lugar social produzindo conhecimento. E não são só os cientistas humanos, não. Os cientistas da natureza também produzem esse conhecimento, também estão nessa projeção. O lugar social que a gente está envolvido, pode nos levar ao topo
à ascensão e ao declínio. Mas isso também não é regra. Vamos dar um exemplo. Há pessoas que vêm da pobreza, que emergem e que se tornam pessoas importantes da sociedade. Lima Barreto, um literato do século XIX para o século XX, que eu gosto bastante de ler, que deixou a sua obra mais importante, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele era uma pessoa negra, pobre, do subúrbio, amazonense, que era um tipo de trabalho daquela época, mas que deixou obras que são clássicas para a literatura brasileira e que desde os primórdios lutava contra a corrupção, contra a injustiça, contra os males da República. Lima Barreto é um autor que precisa ser lido, precisa ser discutido, precisa ser conhecido, precisa ser cada vez mais inserido nos diversos espaços sociais. O lugar social que Lima Barreto estava inserido não era regra para ele ser essa pessoa marginalizada, que foi, mas ele deu a volta por cima. Ele foi internado, ele escreveu diários, ele escreveu outros livros em que ele era o próprio autor, mas Policarpo Quaresma, ele de fato faz uma crítica aos estrangeirismos. Mas o lugar social em que ele esteve inserido não foi insuficiente para que ele propusesse obras que são ainda hoje leituras obrigatórias para o conhecimento literário e também para a história. Euclides da Cunha, que também foi perseguido recentemente agora, junto com Machado de Assis, Rubem Alves, pelo governo de Rondônia, que queriam queimar esses autores com a justificativa de que tais autores ofendiam o conhecimento das crianças. Ora, uma nação que não conhece Machado de Assis, que não conhece Lima Barreto, Rubem Alves, Euclides da Cunha, esses porque estavam inseridos no meio, é uma nação que tende ao fracasso. Não se pode separar livros e queimar nenhum livro, quanto mais livros de autores monstros consagrados. Então, o lugar social ele transforma as pessoas. Há aqueles que estão em posição de vanguarda e que não conseguem nada nessa vida, permanecem naquela posição mesmice. E aqueles que estão na posição inferior e que dão, como dizia uma pessoa lá da pré-história, um estudioso sobre a pré-história, Charles Darwin, o grande cara da teoria da evolução das espécies, o grande salto para frente, quando ele se refere sobre a evolução dos homens no livro A Origem das Espécies. Então não é o lugar social que eu estou inserido que vai fazer de mim uma pessoa melhor ou pior. O lugar social pode me levar para ser uma pessoa pior, mas também pode me levar a ser uma pessoa melhor. E a terceira grande característica de Michel de Certeau, que para mim é a mais incrível, é a operação historiográfica. Como ele trata com a forma como nós, historiadores, escrevemos a história. A história ela não vem pronta. A história não é um processo que está ali. Não. A gente vai à luta, a gente pesquisa, a gente lê aqui, lê acolá, escreve aqui, escreve acolá, vai vendo, desfazendo, retalhando, costurando, descosturando, até o texto ficar pronto e acabado. Para isso, nós fazemos de fato uma operação historiográfica, porque a gente não se apoia apenas e exclusivamente em uma única fonte. A gente vai às fontes primárias, às fontes secundárias, às fontes terciárias, para poder chegar o mais próximo da verdade. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que a verdade na história ela é questionável, assim como a verdade na vida. Toda verdade ela é passível de uma reconsideração. Então, Michel de Certeau ele é profundamente sagaz, ele é profundamente fenomenal quando ele tece comentários sobre o trabalho, o métier do historiador, que é o fazer história, que é o fazer a operação historiográfica. Então a gente não desenha, a gente não desdenha, a gente simplesmente produz conhecimento pautado em muita averiguação. Antes de se colocar no papel, antes de a gente publicar, de apresentar, esse texto ele é verificado, ele é reverificado, e a gente tem uma espécie de historiador conosco, a gente tem uma espécie de pesquisador, a gente tem uma espécie de curioso, a gente produz história social, a gente produz história oral, o boca a boca, coisa de tribo que é bastante importante, dependendo do tema que se pesquise. Então não é fácil escrever história. Então o lugar social e a operação historiográfica, elas são nortes importantíssimos para o trabalho de qualquer pesquisador. Eu digo dos historiadores porque é a minha profissão, mas ele também é referência para qualquer cientista social humano, antropólogos, sociólogos.
Claude Lévi-Strauss, no Pensamento Selvagem, ele diz que o nome é a última coisa que importa. E isso é verdade. A gente vai escrevendo, 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 e depois a gente pensa no nome. Ou seja, a gente atribui as coisas, as informações, e por último, a gente pensa no nome. Então, essas considerações sobre o modo de fazer história é o que precisa ser levado para as salas de aulas, para as universidades, para as escolas. É o que os alunos precisam aprender, que existem diversas formas de conceber e conhecer esse conhecimento que cada vez mais está sendo importante para entender a conjuntura mundial, a conjuntura local e a conjuntura nacional. Ainda mais quando a gente tem um governo déspota, autoritário, cerceado pelo patrimonialismo, que também aqui eu já explanei bastante.